Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Salvador, Jesus Cristo. É muito bom, mais uma manhã, podemos meditar na palavra do Senhor e ouvirmos a sua voz através das Escrituras. Eu gostaria de ler novamente o Salmo 141, fazemos uma oração e seguimos com a nossa exposição. Amém? Salmo 141 diz assim: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco, suba a tua presença a minha oração como incenso e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permita que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê, repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, o qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Os juízes serão precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis, ainda que sejam espalhados os meus ossos, a boca da sepultura, quando se lavra e sulca a terra. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio. Não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incólume. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Senhor, temos o privilégio de ouvirmos a Tua palavra em mais uma manhã, nesse dia do Senhor. Permita-nos, Senhor, pelo Teu Espírito Santíssimo, que o nosso coração, Senhor, esteja recebendo, Senhor, essa palavra, e que ela caia, Senhor, em terra fértil, e que possamos não só ouvi-la, compreendê-la, mas vivê-la, Senhor, em todos os nossos dias. Ajuda-nos, Senhor, nessa manhã, nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, irmãos. Nós temos nos últimos sermões passados ouvido muito sobre oração. Acredito que Deus esteja nos direcionando a isso, né, nesses últimos tempos. E nós, como igreja, temos que ouvir a sua voz, entender o chamado, a exortação. E hoje não será diferente, assim como o irmão Diácono Carlos pregou semana passada, que uma palavra do devocional dele, assim também esse salmo surgiu no devocional, também expressando oração. Oração. E na exposição desse salmo hoje, vamos revisitar os ensinamentos a respeito de oração, que vimos no sermão de Lucas 18 também, quando preguei aqui, como uma forma de fixar essas verdades e ver como elas estão ligadas a uma mesma disposição de coração. Amém? O que as Escrituras deixam claro para nós imediatamente, e nesse salmo específico, se nós olharmos nas nossas traduções, ali principalmente na Almeida Revista e Atualizada, que é a ARA, nós vemos Salmo de Davi. Esse é um salmo de Davi. Pela sua maneira de se expressar, é evidente que Davi estava lutando com uma prova árdua, visto que ele repete várias vezes as súplicas, os rogos, e insiste em receber socorro. Nós não sabemos a respeito do que são essas lutas, o que se referem. Podemos imaginar que seja algo em vista da perseguição de Saul a Davi, mas esse é um salmo, mais um salmo que nós não temos a informação, não podemos
entender ou conhecer exatamente qual era o teor dessa luta, dessa perseguição. Mas esse salmo, essa oração de Davi, nós podemos encontrar até um pequeno resumo. Quem tem também a Bíblia MacArthur vai encontrar aí no rodapé. Nós temos 4 percepções de oração nesse salmo. Oração pedindo que Deus se apresse, oração por retidão pessoal, oração por justiça e oração por livramento. Nós podemos olhar e, de uma forma simples, enxergar esses 4 momentos de oração. Mas o que fica cada vez mais evidente quando olhamos para os numerosos salmos que Davi escreveu é que Davi era um homem de oração. Eu quero chamar a atenção para o fato de que temos diante de nós as orações, mas não só as orações, ou mais do que isso, as palavras usadas nas orações que um homem que foi dito por Deus e nas Escrituras como um homem segundo o coração de Deus, que é tratado com a figura de Cristo nas Escrituras. Então, que o nosso coração possa se elevar e aprender com a riqueza que nos é dada nessa manhã, que Deus, em sua infinita misericórdia, nos entregou e está nos entregando aqui hoje. São as palavras. Isso é importante, porque nós temos aqui o exemplo claro e nós podemos receber ele hoje. Iniciando então o Salmo 141, verso 1, nós temos assim: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Ele diz que clamava a Deus, não clamava a outro, aos céus, à terra, aos homens, ao destino ou outro objeto qualquer, ou outro Deus. Essas coisas, ou esse tipo de levantar de clamor a céu, terra, homens, sempre são mencionadas por ímpios, porque se o ímpio se dirige a Deus, de alguma forma, faz isso com murmuração e queixa, lamentando e não orando. Claro que a lamentação, ela pode compor o salmo, mas ela não é simplesmente uma lamentação, como quem diz: por que me fizeste assim e agora me deixas passar por isso? Como interpelando Deus. Mas, em outra tradução aqui, nós podemos ver ou fazer um parafraseado, que Davi diz assim: vem depressa, Senhor, vem depressa. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em acudir. Vem depressa. Podemos lembrar de Lucas 18, 8, quando diz assim a palavra: digo-vos que depressa lhes farás justiça. Ou ainda no mesmo Lucas 18, 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Mas, apesar do que as Escrituras podem, do que as circunstâncias podem parecer ou dar a entender, Deus, Ele não está longe. E nós vimos isso também. Deus está perto. Filipenses 4, 5, no final desse verso, ele diz: perto está o Senhor. Salmo 145, também pregado aqui, verso 18: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Davi ainda diz: inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Ele diz isso porque parece que Deus não está dando ouvidos à sua súplica. Depressa Ele virá em nosso socorro, depressa Ele nos livrará, porém, essa aparente demora é que faz com que os nossos corações se elevem
insistam, clamem, busquem, necessitem dele para que sejamos socorridos e para seu louvor e sua glória. É para seu louvor e sua glória que esse tempo, esse interim, esse ponto crucial entre a notícia que chega dando clara definição da tribulação, dizendo a tribulação chegou, entre esse momento em que o coração descobre que está em aperto e que o que está vigente é a dor, a morte, a perda, o luto, a doença instalada, talvez um filho, alguém da família, alguém que se ama, onde se percebe a escassez, a ausência, a falta da paz ao redor, a angústia, a luta, a perseguição por parte de um líder, de um chefe, por parte do Estado, a perseguição ou traição de alguém da própria família. É nesse intervalo entre a notícia que chega ao coração e o aparente silenciar de Deus, que o nosso coração, que o coração se eleva em oração. E a glória de Deus é exaltada. Ele é exaltado nas nossas necessidades e na busca dele somente. Ele é o único onde eu e você encontramos socorro e abrigo. E esse único é que deve ser contemplado na nossa tribulação. Quando usei aqui um trecho do livro de Tim Keller, Oração, onde ele fala de uma moça chamada Anícia Faltônia. Ela entra em contato com Agostinho, porque ela está receosa que ela não está orando da forma devida. Que ela poderia estar orando errado. E aí Tim Keller coloca da seguinte forma: o primeiro princípio de Agostinho é que, antes de saber por que assunto orar e como fazê-lo, você deve se tornar um tipo peculiar de pessoa. Ele diz: precisa se considerar desolado. Desolado neste mundo. Por maior que seja a prosperidade que lhe caiba, as escamas devem ter caído dos seus olhos, e você deve enxergar com clareza que, por mais excelentes que se tornem as circunstâncias terrenas, elas jamais poderão lhe trazer a paz duradoura, a felicidade e a consolação encontradas em Cristo. A menos que tenha essa visão clara, suas orações podem ser equivocadas. E aqui nós encontramos Davi nessa posição. E é esse momento em que o nosso coração se eleva a Deus, quando nos encontramos desolados. Uma aplicação e talvez uma máxima para fixarmos os nossos dias: oração pode ser considerado o oxigênio da vida, da nossa vida. Aquele que não ora está se asfixiando. A oração, ela pode ser considerado o alimento da alma. Aquele que não ora está fraco e inanição. Inanição é a definição de um estado de um organismo que carece de um alimento indispensável para a vida. John Piper trata da seguinte forma, tentando trabalhar a questão do legalismo, dizendo que as pessoas podem achar que ter uma oração regrada ou uma busca do Senhor disciplinada pode ser um legalismo. Né? E ele diz: mas você come 3 vezes ao dia ou 2 vezes ao dia, todos os dias? Talvez isso seja legalismo. É uma pequena brincadeira que ele faz. Mas então por que a oração também não está lá? Como uma disciplina regular para a vida, como o que alimenta. E nós temos que lembrar que tudo se trata dele. Em última instância, não se trata de nós.
Nós, como veículo para buscarmos em oração e clamor, e Ele para ser glorificado na nossa busca e nesse clamor. Então se trata de Deus, propriamente. Na nossa dor, se trata de Deus, e não propriamente de nós. Verso 2, suba a tua presença, minha oração, como incenso, e seja o erguer das minhas mãos, como oferenda vespertina, à tarde, vespertina. Nesse ponto, só para entendermos esse contexto, Davi, ele faz uma relação e alusão aos sacrifícios da manhã e da tarde, dos quais vemos um pouco um relato em Êxodo 29, em que ele está pensando nos atos iniciais e finais do culto público e diário entre os judeus. Cada manhã e tarde, o sacerdote oferecia incenso sobre o altar do incenso, que ficava no lugar santo, enquanto o povo orava do lado de fora. Mas de manhã, o incenso era oferecido antes que o sacrifício fosse colocado sobre o altar do holocausto. Enquanto à tarde, era oferecido depois que o sacrifício era colocado sobre o altar. Assim, à tarde, o sacrifício e o incenso eram oferecidos juntamente, concomitantemente. Julgando que suas orações eram igualmente aceitáveis a Deus, como incenso aromático e o sacrifício mais excelente, Davi pede a Deus que receba suas orações não somente como súplica, mas como incenso, como aroma que se agrada, como Deus se agradando de uma súplica do coração quase desesperada por seu auxílio. Ele diz como se que minhas orações sejam igualmente aceitáveis, já que aparentemente eu não posso aqui e agora fazer os sacrifícios como lá, essas orações que serão, como nós já vimos em Apocalipse, essas orações que são retidas nos céus e que serão colocadas no incensário, e o anjo colocará fogo e ele lançará à terra. Como diz em Mateus 5:6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Porque o que tem a ver esse verso é que aqueles que pedem justiça, é como se estivessem sendo guardadas essas orações de clamor. Porque ali na frente, essas orações, elas vão ser saciadas, nós vamos achar a justiça de Deus ali na frente. Então essas orações sobem a Deus e são retidas por Ele para cumprir os seus decretos, a sua vontade. Que nós possamos orar, Ele será glorificado e nós alcançaremos a justiça. Versos 13 e 4. Davi continua a orar, depois dessa súplica e falando a Deus, pedindo o seu socorro e que Ele ouça a sua oração. Ele diz assim, versos 13 e 4, põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, não permitas que meu coração se incline ou se volte para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Davi pede por ele mesmo. Há um ponto da oração em que ele pede por ele sabe. Esse é um ponto crucial para nós. Ele sabe que ele é fraco e pode sucumbir. Ele reconhece sua fraqueza e não ora apenas para que Deus o livre dos maus, mas que trate o seu coração, o seu interior. Ele vê que ele precisa de uma condição para continuar e que só Deus pode tratar isso nele. Nós temos em Tiago, para entender um outro contexto, mas só entendemos como o que falamos, a língua, como Tiago
diz, né? Ora, a língua é fogo, Tiago 3,6. A língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Olhem só o que sai da nossa boca. Esse é o ponto. E Davi sabe, ele diz, põe guarda, Senhor. Ele pede intervenção de Deus. Põe guarda e vigia. Não permita, Senhor, que o meu coração se incline para o mal. Davi está em meio à angústia da situação. E, aparentemente, ele vê que existe uma tentação de se inclinar para uma abordagem talvez conciliatória com os seus inimigos, que faria com que ele tivesse que se unir à maldade desses homens, para escapar da morte e da tribulação. Quando Davi diz, e não coma eu das suas iguarias, aqui fica claro que ele está falando de uma posição em que ele estaria mais intimamente ligado a esses homens que, aparentemente, por falar de iguarias, são homens ou reis bem-sucedidos, com posses, desfrutavam de prosperidade, riqueza, de status, com renome no meio dos grandes. Esse não coma eu das suas iguarias traz um aspecto muito mais íntimo e estreito de amizade. Lembremos de Salmo 1. Uma das coisas que o bem-aventurado deve se desviar é de se assentar à roda dos escarnecedores. Quando nós nos assentamos, é certo que vamos nos demorar. Nós vamos compartilhar mais de um tempo com quem nós nos assentamos e, consequentemente, absorveremos mais daqueles com quem estamos. Homens esses que confundem com meias verdades. E isso não é difícil. Eles põem dúvida no que é evidente e evidenciam o que é duvidoso. Homens que aparentam ser alguma coisa, mas não são nada, mas que podem confundir e nos levar, ou levar o coração ao erro, ao mal. E é por isso que Davi clama. A petição central de Davi nesse verso é, propriamente, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, Senhor. A aplicação para nós aqui é não esconda de si mesmo e de Deus as suas fraquezas. Confesse que você é muito fraco e pode, e muitas vezes vai cair. Se Deus não nos sustentar, não resistiremos, permaneceremos fracos. Se Deus não nos sustentar, nós não conseguimos. Nós andamos, vivemos, respiramos e permanecemos e somos porque Ele é. Eu quero ainda usar um exemplo também usado em um outro sermão, em que Calvino ele fala um pouco desse ajuntar-se aos ímpios. Ele diz: ora, se nos dias do salmista necessário se fazia que os devotos adoradores de Deus evitassem a companhia dos ímpios, a fim de manterem sua vida bem estruturada, quanto mais no tempo presente, quando o mundo se transformou em algo muitíssimo mais corrupto, nosso dever é evitar criteriosamente todas as ameaças da sociedade para que nos conservemos incontaminados de todas as suas impurezas. O profeta, contudo, não só prescreve aos fiéis que se mantenham à distância dos ímpios, temendo ser contaminados por eles, senão que sua demonstração implica ainda que cada um seja prudente, a fim de que não se corrompa e nem se entregue à impiedade.
mesmo que uma pessoa não tenha ainda contraído todo o aviltamento promovido dos maus exemplos, no entanto, é possível que se assemelhe aos perversos ao imitar espontaneamente seus hábitos corruptos. Calvino aqui, apesar do que talvez pareça, não está dizendo para que nós deixemos de conviver com os ímpios, não é isso. Mas ele está dizendo para que não nos contaminemos. E esse parar, esse assentar, esse comer das iguarias à mesa, para que com cuidado possamos nos livrar desse tipo de armadilha. Verso 5: fira-me o justo, será isso mercê, repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, o qual não há de rejeitá-lo. Aqui o justo me repreenda se eu tomar uma atitude errada. Sim. Alguém de fora pode colocar juízo ou bom senso no seu coração, e Davi sabe disso. Provérbios 27:6 diz: leais são as feridas feitas pelo que ama. Sim, feridas feitas pelo que ama. Temos que ouvir e saber, junto com o não permitas, Davi aceita, quando ele diz a Deus, esse não permitas, é que ele está entendendo que Deus pode intervir para não permitir, utilizando um justo para o admoestar. Davi aceita que alguém de fora pode vir e trazer bom juízo, não deixar que ele tome decisões loucas ou pecaminosas, que o assemelhariam aos seus algozes, aos seus inimigos, e para que Deus não permita, ele mesmo coloca em perspectiva essa possibilidade, como um recurso claro de Deus para vir em seu auxílio. Então, para nós, essa realidade serve para nós. Permita que homens justos, tementes a Deus, estejam na sua vida e que eles possam fazer feridas justas, para que o nosso coração não se desvie e que a sabedoria esteja em nosso caminho, em nossa vida. Não homens que são afáveis, né? Que temos aquelas pessoas que nós conversamos que parece que são, é tão bom conversar, mas não é conversar, e não é ser bom para a conversa, é ser justo em Deus, é um homem temente a Deus, reclinado na vontade do Senhor, no seu senhorio, e então, sim, eles serão vida para a nossa vida. E isso Davi aceita como uma intervenção de Deus. O verso 5 ele termina, eu não li todo ali, ele: continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Então, desculpe, irmãos. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Em meio a toda essa situação, Davi toma a resolução de ser inflexível em apresentar a Deus aquilo que ele, desde o início do Salmo, considera sua arma mais feroz e decisiva: a oração. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Salmo 109, verso 4, olha o que diz: em paga do meu amor me hostilizaram, eu, porém, oro. Eu não estou vendo os meus inimigos sofrerem qualquer impedimento ou aparentemente pararem com o mal, mas mesmo assim eu continuarei a orar ao meu Deus, que tudo pode, que é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu grande tesouro, o meu maior auxílio. Eu continuarei a orar a Ele. Lembrando de Mateus 5,44, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. No Novo Testamento, Deus quer que nós tenhamos a disposição que Ele teve para com os seus inimigos. No caso, nós.
Mas isso não tira o juízo de Deus. Qual é a disposição de Deus para conosco? Misericórdia. Então, agora que nós fomos alcançados por sua misericórdia, sua graça transformadora, então agora Ele quer que nós oremos por estes, porque diz Ele que a vingança é dEle, a ira é dEle. Nós agora oramos, e Ele pede: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mas isso não tira o juízo de Deus, ou que o juízo de Deus será trazido a estes que o desprezam e odeiam. Por isso os salmos, muitas vezes imprecatórios, estão direcionados nesse sentido. Ele os retribuirá. Se não voltarem os seus pés do caminho da perversidade, Ele se rirá deles. Como diz o Salmo 37, Ele arrancará o braço do perverso. Sim, Ele fará isso. Ele arrancará o braço do perverso. Salmo 10. Ele arrancará os cabelos, Ele despedaçará. Deus fará, porque Ele, sim, Ele deve ser justo juiz. E para ser justo juiz, Ele tem que fazer justiça. E sim, nós queremos que essa justiça sobre todos os que não se arrependeram de serem inimigos do nosso bom e soberano Deus venha. Assim louvaremos o Senhor por ser este justo juiz, que faz justiça contra toda iniquidade e que não deixa o transgressor impune. Sim, Senhor, converte-os, mas se não converter, Senhor, afasta-os. O teu juízo venha, e tu, Senhor, o tratará conforme as suas obras. Aqui de novo, eu quero trazer a perspectiva da oração. Isso é oração. O que nós estamos vendo é Davi, o rei Davi orando e falando com o Senhor, suplicando, falando de si mesmo, falando da justiça do juízo, dizendo que vai continuar orando enquanto esses malfeitores ainda fazem maldade. Sim, é a atitude do homem que é segundo o coração de Deus. Que seja a oração o oxigênio da nossa vida, que seja a oração o alimento da nossa alma. Versos 6 a 7, Davi diz: os seus juízes serão precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras, que são agradáveis, ainda que sejam espalhados os meus ossos, à boca da sepultura, quando se lavra e sulca a terra. Aqui Davi pede que os seus líderes, aqui juízes, entendendo por líderes daqueles malfeitores, seus algozes, seus juízes, enfim, como ele se refere, não sendo magistrados, esses sejam precipitados, caiam de sua posição e em queda dela, eles tenham uma hora mais ouvidos para ouvir, um coração para ouvir, ainda que, e mesmo que, esses mesmos líderes tenham feito atrocidades com Davi, infligido sofrimentos que fizeram com que ele se sentisse como se espalhados os seus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e sulca a terra. Mesmo que eles tenham feito isso, ele quer falar essas palavras. E na queda deles, no julgar deles, eles talvez fiquem mais propícios às palavras de Davi. De novo, nós não sabemos pelo que Davi está passando, mas parece que ele se assemelha um pouco a Paulo, o apóstolo Paulo, que foi entregue a muitas tribulações e aflições, pelo teor da súplica de Davi. Nas nossas orações, podemos pedir por justiça sobre os maus, como Paulo pediu. Em 2 Timóteo, ele vai dizer: Alexandre Latueiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. 1 Coríntios 5, verso 5, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Entre misericórdia e justiça, os santos vão orando.
entre misericórdia e justiça. Converte-os, Senhor, mas se não se converterem, dá-lhes a paga de seus atos, destrói suas obras, confunde-os, ó Deus. Assim como os santos em Apocalipse oram, nós já vimos aqui também, Apocalipse 6:10, os santos clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ao interpelar dos santos a Deus aqui, até quando, Senhor? O Senhor não vai fazer justiça, não vai vingar o nosso sangue. Então, na sequência, nós encontramos o incensário, como falamos. Há um clamor sempre de conversão e um clamor de juízo na boca dos santos. E aqui nós entramos na parte final, dos versos 8, 9 e 10, que diz assim: pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos. Em ti confio, não desampares a minha alma. Eu gostaria que nós fôssemos para 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos fazer esse paralelo com o Salmo e essa parte final dele. 2 Crônicas, capítulo 20. Aqui nós vamos encontrar uma história do rei Josafá, que nós vamos ver, ele está para ser atacado por Moabe e Amon. 2 Crônicas, capítulo 20. Nós não vamos ler todo, vou ler uma parte grande aqui e depois alguns versículos. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a fazer o quê? A buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do palácio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a prosperidade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cuja terra não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. E aqui o ponto que eu peço atenção. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há o quê? Força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que
fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Não há força e eu não sei o que fazer. Sabe quando você não sabe? Eles claramente, Josafá diz, eu não sei. E não tenho forças. Alguém diria assim, vamos orar e fazer alguma coisa junto. Claro, temos, quando possível, óbvio. Mas não há forças, não há o que fazer. A multidão é sobremaneira maior. Josafá não tenta reunir mais homens, treiná-los, fazer alguma coisa do gênero. A primeira atitude de Josafá, quando teve medo, a palavra não esconde isso, ele teve medo. E o que ele fez? Buscou o Senhor, verso 13, e apregou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou, pediu socorro, todo mundo foi orar. Oração. E na oração, fica claro, não tenho como escapar, Senhor. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. O que diz Davi? Pois em Ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos. Em Ti confio. Não desampares a minha alma. E o que segue? Qual é o segmento que nós temos ali nos versos que seguem? Vamos dar uma olhadinha aqui neste. Perdão, irmão, só deixa eu ver aqui. Acho que mais um. Aí, esse aí. Verso 17. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhe ao encontro, porque o Senhor é convosco. Depois, verso 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamento sagrado e marchando à frente do exército louvassem a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os de Monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e os de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir. Olha o que aconteceu. Amon e Moabe lutaram com Seir, que veio junto com eles, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruírem-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Eles ficaram 3 dias recolhendo os despojos daquela matança para eles. E a oração de Josafá, ela é, não tenho força, Senhor, e não sei o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. O verso 9, verso 10 do Salmo 141, Davi diz, guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incólume. Oração ao Deus da nossa vida, ao Deus que é o nosso único refúgio. Nessa mesma perspectiva de Josafá, é a oração que fez Davi a Deus. Que nosso coração possa buscar esse Deus com confiança. Lucas 18 verso 8, nós vimos a pergunta de Deus, do Senhor.
Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Fé para orar aquele que pode livrar a nossa alma. Fé para orar aquele que pode destruir aquilo que quer nos destruir. Fé para transpor. Fé para buscar e ir além. A fé que vê o que outros não veem, porque vê através do Deus que cremos. Amém, irmãos? Essa é a palavra de hoje. Que o nosso Deus possa colocar confiança em nosso coração e que a oração não seja apenas um pequeno lugar ou um andar, uma oração apenas na hora da refeição ou andando no carro, que ela seja o ar e que ela seja alimento para a nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, dá-nos graça, Senhor, pelo Teu Espírito Santíssimo, para andarmos os dias que temos nessa vida, Senhor, Te glorificando e exaltando o Teu nome. Quando buscamos a Tua face, Senhor, em oração, deixamos, Senhor, a nossa arrogância e a nossa prepotência, de acharmos que podemos fazer tudo com a nossa própria mão, ou com as nossas próprias ideias e pensamentos. Nós nos humilhamos e dizemos a Ti: Pai, socorre-me, vem em nosso socorro. Sou fraco, necessitado, abatido. Não há situação na minha vida, Senhor, que possa ser, Senhor, ou possa haver algo que eu não precise de Ti. Senhor, precisamos de Ti a todo momento, a cada segundo. Ajuda as nossas fraquezas e dificuldades, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Não nos deixa, Senhor, subir à arrogância. Não nos deixa a altivez, Senhor, dominar. Mas que clamemos a Ti em confiança e fé, em o nome do Senhor Jesus Cristo, para que possamos ver a Tua face, ver o Teu livramento, Senhor. Suplicar como Davi suplicou e que nos ensina aqui pela Tua palavra. Ajuda-nos, por favor, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Nós oramos agradecidos pela Tua palavra, exultando, Senhor, que o Senhor nos dá a graça de ouvirmos a Tua palavra nessa manhã e sermos ensinados nela. Em nome do Teu Filho. Amém.